Olá, bom dia. Estamos aqui começando mais um devocional. Estamos ao vivo na página do Facebook da Igreja Batista Maranata. Hoje é dia 20 de agosto de 2020 e eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar de novo com vocês e nós vamos ter um tempo aqui devocional, meditando em um texto da Bíblia que está em Lucas e que vai ser um prazer dividir com vocês. Enfim, o texto de hoje vai estar no contexto do ministério de Jesus, né? Eu sou apaixonado pelas histórias do Antigo Testamento, né? Os detalhes do Antigo Testamento são fascinantes, né? Mas eu lembro do pastor Edson falando sempre que a Bíblia é um livro cristocêntrico, né? Então Cristo é o centro, é o personagem principal da Bíblia. E por mais que você passeie nos contextos que ela traz antes de Cristo, né? E depois de Cristo, a gente tem sempre que passar pelos evangelhos e não pode ficar muito tempo sem ver a pessoa de Cristo, as histórias de Cristo, né? Mesmo que o Antigo Testamento seja toda uma preparação para a chegada de Cristo, né? E nós hoje aguardamos a volta de Cristo, mas passar pelos evangelhos é fundamental, não podemos deixar de passar. Então, hoje o texto de Lucas 9, de 1 a 6, e ali Deus está preparando o povo para os apóstolos para uma missão solo, e eu lembrei de uma história, e eu quero contar essa história antes de entrar no texto. É uma história da nossa igreja, peculiar da nossa igreja. Então vai ter uns personagens aqui que vocês vão estão na nossa igreja, então vai ser fácil identificar. O ano eu não consigo lembrar direito, mas eu acho que era ou 97 ou 98, porque eu era solteiro ainda. E o local era o acampamento Maranata, né? O famoso acampamento Maranata, glorioso Maranata, cheio de histórias. Não era ainda aquela sequência famosa do acampamento, mas era um momento em que o Marcos Valério, Marcos da Lília, ele tinha um projeto de reativar o acampamento. Então ele saiu da empresa que ele trabalhava, ele arrendou aquele local com o propósito de dar continuidade ao que era feito no acampamento, né? Temporadas, enfim, acampamento Maranata. Ele sabia que era importante um evento inaugural para chamar o povo, para, olha, estamos de volta, estamos na ativa. E chamou uma equipe para organizar esse acampamento top. Ele foi para as cabeças, né? Então, assim, para você ter ideia da equipe, sente o drama aqui. O chefe da equipe, era ninguém menos que Pastor Edson. Tá? Ele começou assim, Pastor Edson. O líder da programação era Lutero. Lutero, tá bom? Assim, não passa nada. O Lutero ajudou a criar o Excel. Não passa nada pelo Lutero. Tudo programado. Chefe dos conselheiros, Marcelão do Uruguai. Vai vendo. Chefe da equipe de cozinha, Joãozão Vilela e Dona Lana. Pensa na fartura. Pensa na fartura. Chefe da equipe da manutenção, Ivan da Claudete. Tiguelo, você entrou, a Mila? Vou falar de você. Bom dia, Simone. Ivan, capitão do mato. Chefe da equipe da manutenção. E eu tô lá, mero estagiário, mas tô no meio. Enfim, essa era a equipe. E começou a programação, e começou as reuniões, a organização, e eu lá assim, caramba, o negócio vai ser muito bom, só tem gente gabaritada e a coisa está ficando boa. Eu comecei a ver que o Lutero trouxe uns rádios de comunicação, uns walkie-talkies e tal. E comecei a assim, caramba, porque o acampamento Maranata ele é muito grande. Quem conhece lá, o refeitório está lá embaixo, o quarto dos homens lá em cima, a capela pro outro lado, o campo pro outro canto, o ginásio é muito grande. Então os walkie-talkies eram importantes para a comunicação. E eu comecei a ver os caras com walkie-talkie e tal, né? E o Lutero assim, que é jeitão dele, né? Guardando a informação para ele e tal, antes de distribuir. Eu comecei a pensar, eu vou usar esse walkie-talkie,
Eu vou ficar com o radinho dos caras. Já comecei a manjar qual que é a comunicação deles, né? QAP, QSL, KS, QSM. Assim, meu, cara, eu poderia ser o ministro da comunicação do Brasil. Manjava tudo desse negócio. Mas na distribuição, eu comecei a ver os líderes de área e o número de radinhos. E fiz uma conta básica, né? Eu sou contador, e vi que tinha menos rádio do que gente. Pensei, puxa, alguém vai ficar sem, né? Tadinho desse que vai ficar sem, né? Eu esperando o meu, né? Aí, Pastor Edson com o seu, Ivan com o dele, Marcelão com o dele, Lutero com o dele, todo mundo com o dele. Imagina quem ficou sem. Pensa quem ficou sem. Quem? Mas aí, o meu prêmio de consolação, tipo, olha, relaxa. Aqui pra você, ó, pra se comunicar. Me deram, sabe o quê? Um apito. Um apito de juiz. Falei, peraí, eu tava pronto para me comunicar com qualquer linguagem de rádio. Me deram um apito. Como assim? Não tem aquela história de quando você ganha ganha um limão, faz dela uma limonada? Falei, tá bom. Então é apito pra mim? Beleza. Sabe o que eu fazia? Se tinha acampante vacilando, não queria acordar de manhã, ia lá, apito nele. Acampante dormindo na hora do culto, ia lá, apito nele. Casalzinho se isolando da galera, ia na orelha deles, apito neles. Ou seja, é apito para mim? Então é apito neles. Então, ou seja, a gente ganha de munição aquilo que é preciso, aquilo que é o essencial, fundamental para você. Para mim, para minha capacidade de estagiário, bastava um apito. Eu não estava ainda pronto pro radinho. O meu negócio era o apito. Enfim, é assim, nessa história eu lembrei, porque quando eu comecei a ver o texto e comecei a ver como Jesus dava munição para a galera, e ele sabia o que era necessário, né? Poxa, foi um pouco assim, um pouco frustrante, que eu estava me imaginando, sabe, assim, pensando, imagina só, imagina a comunicação assim, ó, é, Marcelão, QAP, acampante da mesa 2 repetiu 5 vezes o jantar. A Marcelão ia falar assim pra mim, QSL, Marcinho, já tô sabendo, é um visitante, parece que chama ele de Tiguelo, vou mandar o Vilela dar um jeito nele, TKS. Pensou? Pensou nisso? Mas não rolou, não rolou. Mas eu apitei bastante, é o que vale. O texto diz assim, Lucas 9, de 1 a 6. Jesus reuniu os 12 e lhes deu o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu, dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada, não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começará a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Eu vou separar o texto aqui em 3 momentos para a gente poder destrinchar e entender algumas aplicações para a nossa vida de hoje. O primeiro momento é a da munição, é do apito. Uns ganham rádio de comunicação, outros ganham apito. Aqui Jesus capacita os apóstolos com poder para 2 coisas: expulsar demônios e curar enfermidades. Nota a sabedoria de Deus, de Cristo nesse momento em que o povo sairia, os 12 sairiam numa missão solo, sem a presença de Cristo. Lembrando que nesse momento eles já tinham visto Cristo curar enfermos, já tinha curado, só um minuto para não confundir e falar errado, já havia curado a filha de Jairo, a mulher com hemorragia, já havia acontecido isso, né? Já tinha expulsado os demônios do homem Gerazeno. Então eles já sabiam como Jesus tinha feito, e então Jesus
os instruiu a fazer isso. Pensa aqui na sabedoria de Deus de dar a munição correta para eles. Estariam sem Cristo, eles estariam fazendo tudo por eles mesmos. E o poder que Deus deu para eles foi de fazer o bem. Vamos pensar assim, ele deu o poder de cura e de expulsar demônio. Ou seja, era o suficiente para praticar o bem. Mais na frente do texto e depois em outro lugar, vocês vão ver que eles foram rejeitados algumas vezes pela comunidade. Imagina se ali Deus tivesse dado para eles um poder de justiça, um poder de execução. Né? Próprio Tiago e João, em algum momento, eles foram rejeitados pelos samaritanos. E ele pediu assim, Deus, a gente pode descer fogo para eles? Mas não. Jesus deu a munição na medida certa. A missão, vocês vão usar esses poderes: cura de enfermos e expulsar demônios. Então Deus, no primeiro momento, dá munição para começar a missão. Um segundo momento, ele revela em si a missão. Olha o verso 2. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Notem que tem uma diferença entre você ter a munição e você ter a missão. A munição, ela pode servir para muitas coisas. Você pode usar a mesma ferramenta, a mesma arma, vamos dizer assim, para várias tarefas. Você pode usar o seu poder, né, para curar enfermos ou expulsar demônios, de repente para fim próprio. Você pode usar esse poder para benefício próprio, com intenção, motivação própria, e não alinhada com o objetivo da missão. Então, nesse momento, Jesus revela a missão. Olha, eu dei esse poder, mas é para fazer isso. E o que é isso? É proclamar o reino de Deus. É curar os enfermos. Irmãos, me chama a atenção nesse texto aqui o risco que nós corremos de ter as munições e não ter um alinhamento com o objetivo de Deus. Isso me leva a pensar que Deus também nos capacita nos dias de hoje, não mais com esses poderes. Sempre é bom frisar que esses poderes se acabaram com João, depois que João faleceu. Esses poderes de cura, esses poderes de expulsar demônios, eles foram encerrados. Não mais para nós hoje. Mas ainda assim nós temos dons e talentos que Deus nos deu, também com o objetivo de proclamar o reino. E Ele também entende o risco que nós temos de desalinhar esse objetivo. Então o seu dom, o seu talento, meu irmão, ele tem uma finalidade. Você não fala bem, você não organiza bem as coisas, você não canta bem, você não toca muito bem, você não tem uma bela oratória, ou você não tem a capacidade de organizar de programar um evento. Enfim, você não tem esses dons e talentos para você. Você tem esses dons e talentos para proclamar o reino. Então Jesus aqui nesse momento, ele deixa bem claro que a missão era proclamar o reino. E ele no terceiro momento, ele dá as instruções efetivas, né? Depois de dar os ingredientes, ele passa aqui a forma de fazer o bolo, né? Nem sempre os mesmos ingredientes, sem o passo a passo, dá o mesmo resultado. Então ele dá aqui um passo a passo e instruções aqui muito peculiares, muito diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui então nos versos de 3 a 6. Olha que tipo de preparo, de instrução que Jesus manda para os discípulos. Verso 3. Ele os instruiu, dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, não levem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Gente, que tipo de instrução é essa? Qual que era o propósito de Cristo em colocar umas negativas dessa natureza?
Quem, em sã consciência, prepara uma viagem, uma jornada, sem o seu cajado, né, que na época era muito importante para proteção de animais, apoio, sem uma bolsa de viagem, sem dinheiro, ou prepara uma jornada de dias sem uma muda de roupa extra. Atenção acampante, atenção você que prepara sua mala para retiro de mulheres e casais, e homens e jovens. Olha isso, você consegue pensar você preparando sua viagem sem uma muda de roupa extra? Apesar que eu sei que tem adolescentes que usam a mesma roupa todos os dias nos acampamentos. Eu sei. Mas eles não estão sendo bíblicos, não. Não use isso, não. Isso é outra coisa. Olha a instrução. Depois ele ainda fala assim: aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem. Irmãos, aqui Deus está dando uma instrução do tipo: simplesmente vão, façam o que tem feito e vocês vão experimentar milagres. A instrução é essa. Um tipo de preparo desse nível está dizendo exatamente isso. Vão, porque quando vocês vão encontrar, vai ser milagre. Vocês terão comida, terão roupa, terão segurança, porque sou eu que estou mandando. Só isso. E eles foram, vamos ver aqui no final do versículo 6, e cumpriram isso. Certamente um misto ali de fato, com Jesus as coisas aconteciam, né? Eram sempre grandes eventos miraculosos. Mas o lado humano deles, tipo, meu Deus, e quando tiver fome? E certamente nos 12 ali, sempre teve alguém que era mais fominha. Alguns de repente, olha, então vai ser jejum, a gente não come, e Deus vai renovar as forças. Mas talvez se tivesse ali com um paladar mais apurado, né? Gosta mais da degustação da comida, devia pensar: não, acho que não vai ser isso não, acho que vai vir alguém dar comida pra gente, como vai ficar sem comida? Enfim, eles teriam o cuidado suficiente. E ele depois, Jesus ainda fala aqui no versículo 5, né? E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Deus já previne. Não é que se acontecer, é que vai acontecer. Serão rejeitados. Talvez aí a perfeição de Jesus Cristo em dar poderes só para a cura, só para o bem. Porque eles seriam rejeitados e na rejeição eles poderiam usar um outro tipo de poder que fosse dado. Uma outra munição que fosse dado. E certamente usariam para executar a cidade toda. Note nas instruções, na revelação da missão, o cuidado e a perfeição de Deus em instruir. E assim, no versículo 6 ele conclui: então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. O que eles fizeram? Começaram a percorrer os povoados, obedeceram, eles foram. E o que eles fizeram? Anunciar as boas novas, anunciar o reino e curar os enfermos. Irmãos, eles foram obedientes e Deus honrou as instruções que ele deu. Assim funciona com o nosso Deus. Na outra devocional que eu dei, eu frisei que Deus é muito claro nas instruções, Deus é muito objetivo, ele não deixa dúvida, ele é organizado. E ele fez novamente, assim como no contexto da outra devocional era Deus tratando o pecado, aqui é Deus instruindo. Deus é muito claro. Ele deu a munição certa. Ele revelou qual que era a missão. Ele deu o passo a passo da missão. E é assim que funciona. Irmãos, para nós ainda funciona assim. Deus ainda nos dá dons e talentos. A missão, olha que interessante, é a mesma. Se os dons e talentos mudaram, a missão permaneceu a mesma, que é proclamar o reino. Proclamar o reino de Deus. E eu concluo aqui dizendo, Marcos 16:15, a missão é de Deus. E o verso diz assim:
E Deus disse-lhes, portanto, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. E eu concluo te lembrando que o seu dom e talento, a sua salvação, ela veio para a missão que era a mesma deles, proclamar o reino. Então proclame o reino. Seja um cristão que propague o evangelho, que fale, que tenha encontros intencionais com pessoas, que faça do trabalho, que faça do estudo, que faça da vizinhança, que faça da sua rede social, que faça da sua rede de convívio pessoal, momentos que provoquem, que promovam conversas que você possa divulgar o reino de Deus, porque assim você vai estar obedecendo e cumprindo a missão que Deus deu para a gente. E queira Deus que, se fosse escrita a Bíblia nos dias de hoje, Ele possa dizer da Maranata, da Igreja Batista Maranata, que ela proclamou o Evangelho. Esse é o meu desejo, é aquilo que Deus colocou no meu coração para hoje. Eu compartilho com os irmãos, que divulguem o reino de Deus. Vamos orar? Deus de amor, mais uma vez agradecemos porque o Senhor é claro, o Senhor cuida e o Senhor é presente. O Senhor fez isso pessoalmente, ó Pai, com os apóstolos. E hoje, ó Pai, em espírito, Teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduz também a termos uma vida e que o Senhor nos capacitou para a missão que também foi deles, ó Pai. E hoje é nossa, de divulgar o Teu reino. Ó Pai, que isso seja verdade, que isso seja capaz, que o Senhor providencie oportunidades e que a gente possa cumprir a Tua palavra de forma que o Seu próprio nome, ó Pai, seja glorificado. Não, assim como eles não foram o objeto, não foram o personagem principal da história, mas sim foi o Senhor, que em nossas vidas também aconteça a mesma coisa. É minha oração, ó Pai, que eu faço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um bom dia para vocês. Que Deus abençoe e proclame o Evangelho.